No Saber Direito desta semana, o professor José Luiz Souza de Moraes apresenta um curso de Direito Internacional. Nas aulas serão abordados tópicos do direito internacional público e privado, dos sistemas de proteção, além da elaboração e incorporação de tratados ao direito brasileiro. Confira a aula 2. Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula do Saber Direito sobre direito internacional comigo, seu professor José Luiz Souza de Moraes. Hoje nós vamos ver o status dos tratados internacionais no ordenamento jurídico brasileiro, uma matéria muito importante que cai num número imenso de provas e concursos públicos. Vejam só, é um assunto que está ligado aos direitos humanos, ao direito constitucional e possui aí diversas decisões importantíssimas do Supremo Tribunal Federal. No nosso primeiro encontro, nós vimos que o direito internacional público estuda as relações jurídicas entre os estados e as organizações internacionais. Essas relações jurídicas, elas são, na sua grande maioria, realizadas por meio de tratados internacionais. Os tratados ou convenções internacionais são negócios jurídicos, são acordos realizados por escrito entre estados e entre estados e organizações internacionais. Os tratados são a principal fonte do direito internacional público. Mas você sabia que há outras fontes do direito internacional público? Pois bem, as principais fontes do direito internacional público, elas estão dispostas no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, do Tribunal de Justiça da Haia, daquela corte que a gente viu na última aula, foi criada em 1919. Essa corte ela foi criada em 1919 por um tratado de paz, o Tratado de Paz de Versalhes, que criou as primeiras organizações internacionais como nós as conhecemos hoje. Ela criou a Liga das Nações, que é a antecessora da ONU, criou a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que até hoje existe da mesma forma, com o mesmo nome, e é importantíssima organização de proteção dos direitos humanos e do direito de trabalho, do trabalhador, em todo o mundo. Organização internacional importantíssima, a OIT. Mas também em 1919, esse tratado de paz criou a chamada Corte Internacional Permanente de Justiça, uma corte internacional com sede na Haia, hoje nos Países Baixos, né? Uma cidade importantíssima para o direito internacional, que fica lá na Holanda, os Países Baixos. Em 1945, a Carta de São Francisco, a carta que criou a ONU, também trouxe um novo estatuto para essa corte que foi criada em 1919 e mudou o nome dessa instituição importantíssima, sem dúvida nenhuma, a principal corte judicial do mundo e do sistema ONU. Esse estatuto está lá ao lado da Carta de São Francisco, desse tratado de criação da ONU e também de um novo estatuto da Corte Internacional de Justiça. Veja, de 19 a 45 ela chamava Corte Internacional Permanente de Justiça. Em 1945 ela perde esse nome e se torna apenas Corte Internacional de Justiça. E no artigo 38 desta corte, que está lá na Carta de São Francisco, estão dispostas as principais fontes do direito internacional público.
E a principal fonte, quer dizer, da onde emana o direito internacional público, são os tratados internacionais, as convenções internacionais, como está escrito lá. Mas ela não é a única fonte. Lá no artigo 38 também estão citados os costumes internacionais, como fontes importantíssimas do direito internacional público. Veja, ao contrário do que ocorre no direito nacional, em que há um poder legislativo que elabora normas de forma permanente, isso não ocorre no direito internacional público. Não existe um parlamento internacional, mesmo muitas vezes a gente olhando para a ONU com essa cara, não é assim que funciona. Nós já falamos no nosso primeiro encontro que os estados eles têm que se voluntariar, eles têm que ter a vontade própria de criar tratados ou de aderir a tratados já criados. Por esse motivo, é muito comum no direito internacional público os costumes internacionais, como práticas que são uniformes, constantes, reiteradas entre esses estados, e que os estados acabam adotando com grau de obrigatoriedade. O que é isso? Vamos ver. Para você decorar isso, eu não gosto de decorar, mas para você entender e nunca mais esquecer, você pode escrever aí das suas anotações, costume. Escreve errado mesmo a palavra, costume, porque nessas três primeiras palavras, nessas três primeiras letras, você vai conseguir lembrar do que constituem os costumes. Os costumes são práticas constantes, uniformes e obrigatórias. É isso aí. O C de constantes, o U de uniformes e o O de obrigatórias. Sendo as duas primeiras letras aquilo que a gente chama dos elementos objetivos dos costumes. Para ser um costume internacional, deve ser uma prática constante, quer dizer, não pode ser isolada, ela tem que ser constante e feita sempre da mesma maneira, quer dizer, uniforme. Mas também tem um elemento subjetivo, quer dizer, que as partes têm que entender como obrigatórias essas práticas. É difícil da gente entender, não é? Sim. Então eu vou te dar um exemplo de costume não internacional, mas sim de costume que nós utilizamos nos nossos dia a dias, no nosso dia a dia, nas práticas diárias, para você entender o que é um costume jurídico. Muita gente ganha presente na época de final de ano, não é? E se eu ganhar um presente e não gostar dele? Veja, eu ganho uma camisa, mas eu não gosto da cor dessa camisa. Não é que ela está estragada, ela tem defeito ou alguma coisa do gênero. Eu simplesmente não gosto desse meu presente. Aí eu pergunto para vocês, eu posso trocar esse presente? Aí vocês vão me responder o seguinte, depende, professor. Quando você recebeu esse presente? Você ainda tem a etiqueta desse presente? Você comprou ou ganhou ele há mais de 30 dias? Você usou esse presente? Por que você está perguntando isso para mim? Porque na sua cabeça você tem a seguinte posição. Sim, o professor pode trocar, desde que ele não tenha utilizado esse presente, de que ele tenha comprado numa loja oficial, de que ainda tenha a etiqueta e de que ele tenha realizado essa troca há menos de 30 dias. Não é verdade que você tem tudo isso na sua cabeça? Agora, me diga, isso está em alguma norma jurídica escrita? Isso está em algum lugar do nosso direito expresso, escrito, da forma com que você pensou? Pois bem,
Não está. Por mais que você tenha respondido, professor, com certeza isso está no Código de Defesa do Consumidor. Vou te falar que não. A troca é possível sim, de acordo com a norma do consumidor, com o Código de Defesa do Consumidor. Mas lá é mais do que troca. O que o Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente é a chamada devolução por arrependimento imotivado. Olha isso. Se eu compro qualquer produto fora de um estabelecimento comercial, quer dizer, não dentro de uma loja, mas pelo telefone ou pela internet, eu recebo isso fora de um estabelecimento comercial, eu tenho o direito de me arrepender dessa compra e até devolver esse produto e receber aquilo que eu paguei de volta. Isso chama arrependimento imotivado, que é previsto lá no Código de Defesa do Consumidor. A troca em si não funciona da forma que a gente tradicionalmente conhece ela. É isso um costume comercial muito antigo. Tão antigo que eu não sei quando começou, nem você e muito menos os nossos pais. É uma prática constante, uniforme e que todo mundo entende como obrigatória. Isso é um costume do ponto de vista jurídico. Deu para você entender? É uma regra que não está escrita, mas que todo mundo cumpre do jeito que entende que ela tem que ser cumprida, com um sentido de obrigatoriedade muito grande. Entendeu que os costumes jurídicos estão permeados em toda a nossa sociedade e você faz isso todos os dias? Mas vamos lá, não confunda. Aquela etiquetinha que há nos produtos, aquilo na verdade é um contrato. Mesmo que não haja aquela etiqueta, prevalece o costume dessa devolução dos produtos quando a gente não os utiliza, quando a gente quer trocar, mesmo que eles não tenham defeito, e dentro de um prazo razoável. Quando isso faz parte de uma etiqueta, ou quando alguém promete isso, mesmo que tacitamente, quer dizer, de boca, aí isso se torna um contrato segundo o Código de Defesa do Consumidor. Mas pegue esse exemplo que a gente deu para você entender o que é um costume internacional. Costume internacional, portanto, são todas as práticas que os estados, que os países têm entre eles, de forma constante, uniforme e com um sentido de obrigatoriedade. Veja, os costumes no âmbito internacional são muito mais importantes e muito mais comuns do que na nossa realidade interna aqui. Justamente porque não há no direito internacional um parlamento, um poder legislativo em que há uma grande abundância de normas jurídicas sendo criadas todos os dias. Você sabia que no direito interno nós temos até um problema chamado de inflação legislativa, que é o tamanho, a produção imensa de leis do poder legislativo, tanto em âmbito da União, dos estados e dos municípios aqui no Brasil. Nós temos muitas leis, muitas vezes leis que são incompatíveis entre elas ou que não respeitam as normas previstas na nossa Constituição. O nome a esse fenômeno é de inflação legislativa, quer dizer, nós temos muita criação legislativa dentro do âmbito do direito dos estados. Mas isso não acontece no direito internacional. No direito internacional, apesar da quantidade que temos de tratados internacionais formalmente realizados, ainda necessitamos muito dos costumes para que feche esse tecido que forma o direito internacional. Além desses tratados e dos costumes, também está no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça
os princípios gerais do direito. São princípios esses que regem o próprio direito internacional, como o princípio da boa-fé, como o princípio do pacta sunt servanda, que nós vimos na primeira aula, ou o princípio do voluntarismo, o princípio da soberania dos Estados ou da igualdade soberana entre os Estados. Esses são alguns dos princípios gerais do direito internacional. E vejam, para que serve isso? Para que serve nós sabermos as fontes do direito internacional? É da onde o direito internacional emana, da onde ele surge e como nós podemos normatizar, quer dizer, como nós podemos encontrar soluções para as diversas relações jurídicas previstas no direito internacional público. Então, a Corte Internacional de Justiça se vale dessas fontes para julgar aquelas ações que são submetidas à sua jurisdição. E nós utilizamos isso como um grande parâmetro de descobrir quais são as fontes pela qual o direito internacional público emana. Tudo bem? Então veja, os tratados, os costumes e os princípios gerais do direito são as principais fontes do direito internacional, segundo o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Mas esse artigo também traz mais duas fontes que eles chamam de fontes auxiliares. Por que fontes auxiliares? Porque há uma discussão muito antiga se elas são fontes ou não do direito. Portanto, lá no Estatuto eles tiveram uma saída pela direita e falaram, são fontes sim, fontes auxiliares do direito internacional público. E quais são elas? A doutrina e a jurisprudência internacional. A doutrina como obra do conhecimento, do estudo, da elaboração de estudos aprofundados realizados pelos melhores doutrinadores do direito internacional público. E a jurisprudência como uma coletânea dos principais julgados das cortes internacionais pelo mundo afora. Então, a doutrina e a jurisprudência, elas não criam o direito, mas elas auxiliam na criação do direito internacional e devem ser utilizadas para soluções das questões envolvendo o direito internacional público. Vejam, hoje há doutrinadores que apontam outras fontes importantes do direito internacional, como, por exemplo, os atos unilaterais dos Estados, quando os Estados, sem precisar de outros, assumem deveres no âmbito do direito internacional público. Vejam, essas e outras são tidas como fontes mais modernas do direito internacional que não estão previstas no artigo 38. Agora, fica uma dica. Numa prova de concurso, de vestibular, da faculdade, você fique muito tranquilo e responda aquilo que está no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, como costumes, como tratados, costumes e princípios gerais do direito, sendo a doutrina e a jurisprudência fontes auxiliares do direito internacional público. Além disso, hoje há um importante instrumento que não são considerados tratados, mas que são de importância ímpar para o direito internacional público. Existem acordos ou declarações que não são formalizadas ou que não possuem executividade. E a esses tratados, a esses acordos sem previsão de executividade, nós damos o nome de soft law. Opa! Espera aí. Soft law, soft de algo tenro, algo de não forte, não duro,
algo suave, em contraposição ao hard law, que é o nome, o apelido dado aos tratados internacionais formais. Explico melhor para você entender. Nos tratados internacionais, os estados prevêem os termos de um tratado e prevêem também sanções para o caso do seu descumprimento. O que quer dizer? Lá, em razão daquele princípio do pacta sunt servanda, que se um Estado que é parte de um tratado deixa de responder, deixa de cumprir esse tratado, ele pode ser submetido a algumas sanções. Sanções são penalidades ou executividade, é fazer com que aquilo seja cumprido à força. Nada mais do que isso. Nos hard laws, nos tratados propriamente dito, um acordo que é descumprido pode gerar sanções pelo seu descumprimento. Agora, no soft law, nas declarações, nas meras declarações, isso não é verdade. As declarações, elas são guias, são guidelines, elas trazem parâmetros, princípios, objetivos programáticos para aqueles que assim a declaram. Quer saber da principal soft law que existe no direito internacional público? A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi um grande acontecimento que ocorre após a Segunda Guerra Mundial, ela surge e dá uma declaração, um documento histórico importantíssimo para todos nós. Essa Declaração Universal, ela foi escrita e unanimemente aprovada pelos membros do então recém-criado Organização das Nações Unidas. Alguns países, como a União Soviética, que já não existe mais hoje, Rússia, eles não participaram, mas também não se opuseram a essa declaração. Lá, pela primeira vez na humanidade, todos os seres humanos, são considerados iguais e iguais portadores de direitos e de deveres, e que merecem e precisam ter uma proteção especial do direito. É um marco histórico daquilo que a gente chama dos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pois bem, essa declaração, por mais importante que ela seja, ela não é considerada pela maioria da doutrina do direito internacional público como um verdadeiro tratado, como um hard law, e sim um soft law, quer dizer, uma declaração, uns princípios que não merecem sanção em caso de seu descumprimento. Deu para entender? O soft law, essas declarações, apesar de não terem executividade e de não serem propriamente tratados internacionais, são importantíssimos hoje em dia. Importantíssimos na área dos direitos humanos e principalmente na área do direito ambiental. Os soft laws são amplamente utilizados e desenvolvem parâmetros e objetivos que todos devem buscar, proteger e respeitar. E apesar de não ter formal sanção para o descumprimento, nós caímos naquela questão do power of shame, do poder da vergonha, porque ninguém gosta de ser conhecido como caloteiro, como descumpridor de normas internacionais, não é mesmo? Então, o poder do soft law hoje é importantíssimo e incontestável como uma nova fonte do direito internacional público. Tudo bem? Mas vamos lá. Hoje, o que nós estamos tratando são dos tratados e das convenções internacionais. Aquele hard law, aquilo que deve ser cumprido sob pena de o Estado que o descumpre ser sancionado. E as convenções internacionais, elas têm um papel
importantíssimo como principal fonte do direito internacional público. Mas veja, não há hierarquia entre essas fontes, entre os tratados, os costumes e os princípios gerais. Não há uma hierarquia, mas sem dúvida nenhuma é reconhecida a segurança jurídica e a importância dos tratados como principal fonte do direito internacional público. E esses tratados, em caso de seu descumprimento, podem ensejar, sim, sanção por parte dos demais estados àquele que os descumpriu. E vamos ver, olha, os tratados internacionais, como eles são elaborados e como eles se relacionam com o direito nacional. Isso é muito importante. Os tratados, eles são elaborados, ora aqui dentro do nosso direito e ora fora do nosso direito, fora do nosso país. A primeira fase de elaboração de um tratado é a negociação desse tratado. A negociação, portanto, é a primeira fase de qualquer tratado internacional. E no que consiste essa negociação? Ela é desenvolvida através da conversa, do diálogo entre os estados que vão elaborar um determinado tratado. Esse tratado ele pode ser bilateral, quando há apenas duas partes, quer dizer, dois estados que a formulam, ou ela é multilateral, quando diversos estados, quando diversos países elaboram esse acordo, esse tratado internacional. Vejam, os tratados bilaterais só dependem da vontade de dois estados. Os multilaterais dependem da vontade de diversos estados, o que geralmente trazem mais complexidade para os assuntos que lá são tratados. Vejam, um tratado como a Carta de São Francisco, que é a carta que criou e que rege a ONU, possui hoje 193 membros. Vejam só, para que 193 membros façam toda a negociação e elaboração de suas vontades, isso torna os assuntos bem mais complexos, não é mesmo? Pois bem, mas a primeira fase é a de negociação. Quando há um texto que é um contexto, né, que é consenso daqueles que estão elaborando um tratado, passa-se a segunda fase de elaboração dos tratados. Essa segunda fase é chamada de assinatura. E preste atenção, a assinatura de um tratado não gera a obrigação de aderir a ele, de cumprir o que está naquele texto de forma imediata. Preste atenção nisso. O termo assinatura no direito internacional público, em relação aos tratados, se refere à concordância do texto, da forma do texto que será eventualmente ratificada, que é uma outra fase. Explico. Como os textos são geralmente complexos e as pessoas precisam saber daquilo que elas estão tratando, daquilo que elas estão falando, a assinatura fecha uma minuta do que será o futuro tratado. Essa minuta, ela vai definir os termos e todas as cláusulas que envolvem esse grande acordo. Com a assinatura, os estados falam, olha, concordo que se eu ratificar, será esse o texto a ser aprovado. Ok? É isso que diz a assinatura de um tratado internacional. Então, cuidado. A assinatura é a concordância com o texto de um tratado, mas não gera a obrigação, de eu cumprir esse tratado imediatamente. Com a assinatura, eu sei qual é o conteúdo do texto. E daí eu posso pegar esse texto e fazer a primeira fase de interna aqui dentro do Brasil. Olha aí. Vamos ver. Quem que pode negociar esses tratados internacionais aqui no Brasil?
A nossa Constituição, no artigo 82, deu essa competência, esse poder ao presidente da República para que ele elabore os tratados internacionais. Então, olha, o presidente da República é a autoridade que, ao mesmo tempo, é chefe de governo e chefe de Estado aqui no Brasil. E o que isso quer dizer? Que, ao mesmo tempo, o presidente da República ele é a autoridade central, a autoridade principal da administração pública federal, quer dizer, ele que administra o governo federal, mas, ao mesmo tempo, ele é chefe de Estado, ele é o chefe da República Federativa do Brasil. Ele representa o Brasil no exterior. O presidente da República, segundo a nossa Constituição, ele possui a competência de fazer tratados, de ter relações com outros estados e organizações internacionais. Portanto, o presidente da República é a autoridade que pode assinar e negociar e ratificar tratados internacionais. Mas a Constituição é muito sábia e ela não deixa esse poder sozinho na mão de apenas uma pessoa. Portanto, ela pegou um poder igual e equivalente e passou para o poder legislativo brasileiro. E no Brasil, aqui, é necessária a autorização do Legislativo, do Congresso Nacional, para que os tratados sejam internalizados, para que os tratados façam parte do nosso direito interno. É um sistema dúplice em que há um direito internacional e o direito interno aqui do Brasil. E a comunicação desses dois mundos, do direito internacional e do direito interno, depende de um procedimento que é previsto na nossa Constituição. É o procedimento da internalização dos tratados. Vejam, isso tem a ver com a tripartição dos poderes e um sistema desenvolvido nos Estados Unidos chamado check and balance. A tripartição dos poderes e o check and balance, a Constituição distribui competências para que o sistema funcione de forma harmônica. E ela faz isso de forma majestosa aqui nesse nosso exemplo. Ela deu um poder para o presidente da República fazer tratados internacionais, mas deu poder equivalente ao Congresso Nacional para que faça o referendo desses tratados e que permita com que esses tratados ingressem no nosso ordenamento jurídico. Portanto, a partir do momento em que o presidente da República ou quem o represente assina um tratado, ele deve submeter esse tratado ao Congresso Nacional, que vai aprovar ou não esse referendo, essa autorização para que o tratado continue em suas fases externas e internas. Explico. Se o Congresso Nacional reprovar, o presidente da República não pode dar continuidade a esse tratado no âmbito internacional. Ele não vai poder ratificar esse tratado, e não com a autorização do Poder Legislativo. Agora, se o Poder Legislativo ratifica, se o Poder Legislativo, autoriza, referenda o tratado internacional, há a autorização para que o presidente da República prossiga na sua ratificação e na internalização de um tratado aqui no Brasil. E de que forma isso ocorre? Com a ratificação, o presidente da República vai lá fora, no direito internacional, e diz o seguinte: cumprirei esse tratado internacional, pacta sunt servanda. Cumprirei esse tratado internacional
em todos ou naqueles dispositivos que ele escolher aderir, naqueles dispositivos que ele desejar ratificar. Porque a ratificação pode ser integral ou parcial de um tratado internacional. Mas naquilo que ele ratifica, ele vai ter o dever de cumprir. Quando ele faz isso, quando ele ratifica um tratado, ele pode trazer esse tratado aqui para dentro do Brasil. E ao trazer aqui para dentro do Brasil, ele expede um decreto presidencial. Esse decreto presidencial é que faz com que um tratado ingresse no ordenamento jurídico nacional. E não é só a expedição desse decreto. Esse decreto tem que ser promulgado e tem que ser publicado no Diário Oficial da União. Então, esse decreto é uma cápsula pela qual ele pega esse tratado internacional ratificado lá fora e ingressa com ele aqui no ordenamento jurídico. Se ele não fizer isso, nem eu, nem você temos como cumprir esse tratado internacional. Agora, se ele fizer isso, imediatamente, no dia em que esse tratado é publicado no Diário Oficial da União, esse tratado é válido para todo mundo aqui dentro. Erga omnes. Erga omnes, professor? Sim. Esse tratado, a partir do momento em que é publicado o decreto do presidente da República internalizando esse tratado, ele vale para todo mundo. Isso que significa erga omnes, todo mundo. E a partir desse momento nós temos uma grande questão a ser resolvida. Onde esse tratado ingressa no ordenamento jurídico? Como assim, professor? Onde? O nosso ordenamento jurídico, ele é um universo de todas as normas e atos jurídicos existentes dentro do nosso país. Ai, professor, mas o que é isso? O ordenamento jurídico é um grande universo, onde todos os atos, as leis, os decretos, os contratos, as decisões judiciais, onde todos os atos jurídicos se encontram como dentro de um grande caldeirão. Só que esse caldeirão não é caótico, ele é organizado. E a organização desse ordenamento jurídico é uma obra apontada por um grande jurista que nós já falamos na outro encontro que nós tivemos. Quem é admitido aqui no Brasil como o maior jurista a respeito desta organização do ordenamento jurídico é Hans Kelsen. Hans Kelsen desenvolveu uma teoria que é a teoria da hierarquia dos atos jurídicos, tendo como um modelo uma pirâmide que você, aluno de direito, já conhece. É a pirâmide de Kelsen, que tem no seu ápice a Constituição Federal e abaixo da Constituição as demais normas e atos jurídicos desse grande ordenamento jurídico. Portanto, esse caldeirão, esse universo de atos e normas, ele está organizado de uma forma hierarquizada, sendo que a norma mais importante do ordenamento jurídico é a Constituição Federal. E as demais normas estão abaixo da Constituição. E mais, essas normas, elas só serão válidas se elas forem harmônicas com as normas que estão acima delas. É a harmonia do ordenamento jurídico num sistema hierarquizado em que há a supremacia da norma constitucional. Agora, onde os tratados entram nesse grande desenho, nesse grande pirâmide de Kelsen?
Isso foi um motivo de grande discussão e ainda hoje é um motivo de grande discussão no mundo jurídico. Alguns autores, como Antônio Augusto Cansado Trindade, já falecido, mas que foi juiz das principais cortes internacionais do Brasil, entende que os tratados internacionais de direitos humanos, eles devem estar acima da própria Constituição dos Estados, assim como outras normas do direito internacional, que os Estados devem respeitar e, portanto, estaria acima até mesmo de nossa Constituição. Essa doutrina, apesar de muito correta do ponto de vista do direito internacional, não é aceita pela maioria das doutrinadores do Brasil e principalmente pelo STF. O STF desenvolveu, nos últimos anos, uma teoria muito aceita e uniforme na realidade atual. Durante os anos 70 até o começo dos anos 2000, o Supremo Tribunal Federal entendia de forma uniforme e pacífica que os tratados internacionais não ingressavam no ordenamento jurídico, nem aqui em cima, nas normas constitucionais, mas sim aqui embaixo, onde estão as leis, as demais leis que compõem o nosso ordenamento jurídico. Então, desde os anos 70, o Supremo Tribunal Federal entendeu de forma pacífica e reiterada: tratados internacionais ingressam no ordenamento jurídico abaixo da Constituição. E assim foi durante anos e anos seguidos. Mas grandes doutrinadores brasileiros, dentre elas a minha amiga, procuradora de Estado, professora Flávia Cristina Piovesan, insistiu que após 1988, os tratados internacionais não poderiam ser tratados todos da mesma maneira. E ela apontou isso na nossa Constituição, citando alguns artigos constitucionais. Por exemplo, o artigo 4º da nossa Constituição, que diz que a República Federativa do Brasil, em suas relações internacionais, fará as suas relações com a prevalência dos direitos humanos. Repare nisso, prevalência dos direitos humanos. Isso está no artigo 4º da nossa Constituição. E o que significa prevaler? Nós podemos tirar dessa palavra dois significados. Prevaler é valer antes de qualquer coisa. Mas também podemos entender de prevalecer do sentido de valer mais. Entenda que o nosso poder constituinte originário, o nosso constituinte, aquele que escreveu a nossa Constituição, disse para todo mundo: o Brasil deve agir com a prevalência dos direitos humanos. O que isso significa? Significa que as normas de direitos humanos valem mais do que as outras e valem antes do que as outras. Você já começou a entender. E no artigo 5º, nós também temos um dispositivo muito importante. O parágrafo 2º do artigo 5º. Ele diz o seguinte: você sabe, meu amigo e minha amiga, no artigo 5º, estão concentrados os chamados direitos fundamentais. Aqueles direitos que protegem o ser humano em sua dignidade, na dignidade humana. Dignidade humana que, aliás, está escrita no artigo 1º da Constituição Federal, como um princípio fundamental da República Federativa do Brasil. Entenda, a dignidade humana é um fundamento. O que quer dizer isso? É o pilar sobre o qual o instituto, sobre o qual o
edifício jurídico foi construído. Então, ele é um macro-princípio que rege todo o nosso ordenamento jurídico. Mas vamos lá. No artigo 5º, parágrafo 2º, o legislador constituinte está falando o seguinte: olha, você viu todos esses incisos que você acabou de ler no artigo 5º, tratando sobre direitos fundamentais? Pois bem, eles não acabam aqui. Do parágrafo 2º, ele diz: os direitos fundamentais tratados nesta Constituição. Olha isso, ele não está falando dos direitos fundamentais tratados no artigo 5º. O que é que ele quer dizer para nós? Que existem mais direitos fundamentais espalhados pela nossa Constituição. Isso traz a ideia de que o artigo 5º é importantíssimo para todos nós, pois lá estão concentrados os direitos fundamentais. Mas esse rol não é exaustivo. Ele não traz todos os direitos fundamentais. E o Constituinte continua: olha, os direitos que estão aqui no artigo 5º, eles não estão sozinhos. Eles estão previstos em todo o texto constitucional. Professor, tem direitos fundamentais espalhados pelo texto constitucional? Sim, em diversos lugares. Em diversos lugares da nossa Constituição temos direitos fundamentais previstos. Como, por exemplo, no artigo 196, que fala do direito à saúde como um dever do Estado, ou 226, que fala do direito de família, a igualdade entre irmãos, o direito ambiental, o direito fundamental de termos um meio ambiente seguro e sustentável, e outros direitos fundamentais espalhados pelo texto constitucional. Mas ele não para aí. Ele diz: há outros direitos fundamentais que decorrem da lógica do sistema constitucional, que estão fora da nossa Constituição. A eles, a gente dá o nome de princípios constitucionais implícitos ou não escritos. Eles não estão escritos no texto, mas eles decorrem da lógica do sistema constitucional. Por exemplo, o direito de não fazer provas contra si mesmo não está escrito com esse nome no direito constitucional, mas decorre da lógica sistêmica da Constituição que todos nós temos direito de não fazermos prova contra nós mesmos. E há outros princípios que decorrem dessa lógica constitucional, mas o parágrafo 2º foi além e disse o seguinte: os direitos fundamentais previstos nesta Constituição, fora dela, mas também em tratados de direitos humanos de que o Brasil é signatário. Olha, o Constituinte quis que esse rol de direitos fundamentais fosse engrandecido, alargado pelos tratados internacionais de direitos humanos. Com base nisso, Flávia Cristina Piovesan disse e diz até hoje: os tratados de direitos humanos são especiais, não são iguais aos demais tratados internacionais. E, portanto, eles têm um tratamento diferenciado no nosso ordenamento jurídico. E gritou aos quatro ventos: esses direitos são direitos constitucionais. Então, Flávia Cristina Piovesan batia na tecla de que tratados internacionais de direitos humanos deveriam ingressar no mesmo patamar, na mesma caixinha, na mesma gavetinha do direito constitucional. Mas o Supremo Tribunal Federal disse: não, não é assim, decidimos assim desde sempre. Então nós vamos ter que olhar novamente para essa questão. Antes disso, o Poder Legislativo alterou a nossa Constituição por meio de uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 45 de 2004. E ele fez com grandes alterações na nossa Constituição, mas também incluiu o parágrafo 3º do artigo 5º. E no parágrafo 3º do artigo 5º, ele quis solucionar essa questão trazida por Flávia Piovesan e disse o seguinte: olha,
Tratados internacionais de que o Brasil é signatário são normas de direito constitucional, são equivalentes às emendas constitucionais, mas desde que aprovados da mesma forma que nós aprovamos as emendas à Constituição. E de que forma nós aprovamos as emendas à Constituição? Nós aprovamos com um quórum muito diferenciado. 3/5 do Congresso Nacional em 4 votações. Então, para eu aprovar um tratado internacional e trazê-lo aqui para dentro com força de norma constitucional, eu tenho que aprovar ele no Congresso, na Câmara dos Deputados, por essa maioria qualificada, uma vez, outra vez, vai para o Senado, aprova de novo e aprova novamente. Então é difícil a forma de aprovação. Mas esses tratados, uma vez aprovados desta maneira do parágrafo 3º, eles ingressam no ordenamento jurídico com a mesma força, com o mesmo status das emendas constitucionais. O que quer dizer que esses tratados são considerados como normas constitucionais, alterando a Constituição, fazendo uma alteração no mesmo nível da norma constitucional. Mas e os demais tratados, professor? Os demais tratados estão em 2 lugares diferentes da nossa Constituição. Os tratados internacionais de direitos humanos, disse o Supremo Tribunal Federal em uma decisão muito importante, tendo como relator, como principal defensor desta teoria, o ministro Gilmar Mendes. Adotou-se no Brasil a teoria da supralegalidade. O que é isso? A supralegalidade é que os tratados internacionais de direitos humanos estão acima de todas as outras normas jurídicas, mas estão abaixo da nossa Constituição. Estão abaixo da nossa Constituição, mas eles têm um poder de paralisar todo o ordenamento jurídico pátrio abaixo dele. E os demais tratados, professor? Os tratados comuns, os tratados comerciais, por exemplo, esses continuam ocupando o mesmo lugar que o Supremo Tribunal Federal entendia que eles ocupavam desde os anos 70. Ou seja, eles estão no mesmo nível das normas legais. Em resumo, hoje nós temos 3 status diferentes de tratados internacionais. Nós temos tratados que têm força de norma constitucional, que são aqueles aprovados da forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Nós temos os tratados internacionais de direitos humanos, que são aprovados da forma simples, que sempre foram aprovados e que estão naquele parágrafo 2º. Esses tratados têm força de norma supralegal. E, por último, os tratados comuns, os tratados que têm força de normas legais. Agora, surge com isso um problema do controle de convencionalidade. Sim, o controle de convencionalidade. Isto é, para uma lei abaixo dos tratados ser válida, hoje ela tem que ser harmônica com os tratados internacionais aprovados da forma do parágrafo 2º do artigo 5º. Quer dizer o seguinte, que tratados como o Pacto de São José da Costa Rica têm o poder de paralisar todos os tratados ou as normas jurídicas que estão abaixo dele. E para que esse controle seja feito, hoje nós podemos lançar mão de uma ação chamada de ação de controle de convencionalidade. Agora, para alguns tratados que têm força de norma constitucional, ainda prevalece o controle de constitucionalidade. São eles os tratados que foram aprovados da forma do artigo 5º, parágrafo 3º. O pacto a Convenção Internacional, a Convenção de Nova York sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
os tratados de Marrakech a respeito da acessibilidade de livros para pessoas cegas. E, por último, o Tratado Interamericano de Combate ao Racismo e todas as formas de preconceito, que também foi aprovado pelo nosso Congresso Nacional com força de norma constitucional. Mas agora vamos para o nosso quiz? A incompatibilidade harmônica de uma lei com um tratado de direitos humanos com status supralegal gera qual efeito? Letra A, ilegalidade. Letra B, inconvencionalidade. Letra C, nenhum efeito. Ou letra D, a inconstitucionalidade? Alternativa correta, alternativa B, inconvencionalidade. Ficamos aqui com o nosso segundo encontro a respeito do status dos tratados internacionais no ordenamento jurídico. Todo o nosso conteúdo você encontra no aplicativo TV Justiça Mais, disponível na sua loja de aplicativos do seu celular. Até a nossa próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.